Queridos amigos, que alegria! Estamos entrando na sua casa pela nossa TV A Caminho da Luz. Hoje com aquele programa que é um programa tão esperado pelos nossos telespectadores. É o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Esse livro é do espírito de André Luiz e foi escrito pela Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Antes de nós falarmos um pouquinho do capítulo anterior, que é um capítulo muito interessante, o culto do Evangelho no lar. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos estar iniciando o estudo de mais um capítulo deste livro. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça e convidamos os nossos telespectadores, os nossos ouvintes a entrar em contato conosco. O e-mail do nosso querido Sérgio Vilar é vilarsergio10@gmail.com e o nosso e-mail é vilarandré2@yahoo.com.br. Queridos amigos, nós nos lembramos que na semana passada, no último capítulo, nós estudamos o capítulo do culto do Evangelho no lar e nós tivemos uma visão, através de André Luiz, mais completa do que vem a ser o culto do Evangelho no lar. Conta que Dona Isabel reuniu os 5 filhos e houve um fato interessante. Dona Isabel abriu a Bíblia Sagrada, que é o livro que ela tinha em casa, apesar de eles serem espíritas, mas relembremos que era uma família extremamente pobre. Joaninha, a filha mais velha, pegou um pedaço de jornal, um recorte, contando a história de uma jovem que havia desencarnado pelo suicídio. E depois que ela fez a leitura, a nossa irmã Isabel leu um pedaço da Bíblia quando Fábio Aleto, um espírito de alta envergadura que pertencia ao grupo que ali estava, já que essa casa não era uma casa comum. Era uma casa muito simples, mas uma casa que estava ligada a nosso lar. Era um pronto-socorro de nosso lar aqui na Terra. E ela então fala com os filhos, envolvida pelo espírito de Fábio Aleto, que dá então uma mensagem maravilhosa para que eles pudessem então assimilar. Dos 5 filhos, 4 eram meninas, todas elas vindo de nosso lar. E havia o menino, que esse menino veio de zonas trevosas. E é aí que nós vamos ver agora a continuidade no capítulo de hoje, exatamente a conversa familiar depois do culto do Evangelho no lar. Não é mesmo, André Luiz? É verdade. Hoje nós vamos ver o capítulo 36º, que tem como título Mãe e Filhos. Inicia André Luiz. No comentário evangélico, eu recolhia observações interessantes, tal como no caso de Ismália, quando lhe ouvíamos a sublime melodia. A interpretação de Fábio estava cheia de maravilhas espirituais, que transcendiam a capacidade receptiva de Dona Isabel. A viúva de Isidoro parecia deter tão somente uma parte. Desse modo, as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna, enquanto que a nós outros se propiciava o ensinamento com maravilhoso conteúdo de beleza. Sempre solícito, o instrutor esclareceu: não se admirem do fenômeno. Cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Há muitos companheiros nossos aqui reunidos que registram comentário de Fábio com mais dificuldade que as próprias crianças. Experimentam ainda grandes limitações. É interessante que nós vamos encontrar até no capítulo anterior uma coisa que nos chamou muito a atenção, é que quando Fábio Aleto começa a falar, André Luiz é orientado por Aniceto de que ali tinha 2 plateias espirituais. Uma plateia de um grupo de espíritos mais evoluídos que compõem os trabalhadores daquela casa
e um grupo de espíritos sofredores que estão ali para ouvir a mensagem. E o que nos chama a atenção é que a gente ouve muito no movimento espírita as pessoas dizerem assim: os espíritos falam por pensamento. Não é isso que Aniceto disse para nós. Ele disse para nós, explicou para André Luiz, que os espíritos à altura de Fábio Aleto ouvem a mensagem que ele vai dizer pelo pensamento. E os espíritos abaixo da condição espiritual de Fábio Aleto vão ouvir a mensagem pela boca de Dona Isabel na condição de médium. Então isso é um detalhe muito interessante que vem quebrar aquela ideia que muitos oradores até no movimento espírita fala com referência à questão de que os espíritos conversam pelo pensamento. Não é? André Luiz vem trazer novas informações para todos nós, para que a gente possa compreender como é o mundo espiritual, para que nós possamos ir entendendo gradativamente esse aspecto. Então nós percebemos que há um tom de voz, há uma mensagem que deveria tocar, logicamente, as meninas relembrando o compromisso pela qual trouxe de nosso lar, mas a mensagem específica é para aquele garoto, aquele jovem, aquele menino que ali estava, como diz os portugueses, aquele miúdo, que ali estava para receber essas informações e captá-las, essas informações, para ir mudando a sua maneira de ser, para ir recebendo as informações do amor, já que ele veio de zonas trevosas, ou seja, o espírito repleto de vícios, repleto de mazelas, ainda com muitas tendências para o campo do mal. Isso é uma coisa, André Luiz, muito interessante que nós conseguimos captar nessa primeira parte da sua leitura. Realmente, é uma explicação valiosa que acabamos de obter do nosso querido Sérgio, porque vem desmistificar alguns pensamentos muito arraigados que nós encontramos no meio espírita. Então nós ficamos imaginando, se nós não tivéssemos a mediunidade prodigiosa de Chico Xavier, como nós ainda estaríamos pobres se nós tivéssemos apenas e tão somente com Allan Kardec. Porque Allan Kardec disse muito, Allan Kardec fez muito, mas Allan Kardec fez o que fez em apenas e tão somente 15 anos. A época não comportava mais. Então o nosso querido Chico ampliou, escancarou para todos nós como é que é a vida no mundo espiritual, a reconstituição do cristianismo primitivo, a interpretação dos ensinamentos de Jesus, a compreensão da passagem de Jesus quando esteve em nossos meios. E hoje este livro nos faculta a oportunidade de estabelecermos uma noção mais exata do mundo espiritual, de um lar terreno, de um lar espiritual e do intercâmbio com a nossa colônia espiritual. Continua André Luiz. Havia grande respeito em todos os desencarnados presentes. Fábio Aleto sentou-se em plano superior, ao passo que Isidoro se acomodava junto da esposa, no impulso afetivo do pai que se aproxima, solícito para a conversação carinhosa com os filhos bem-amados. Nesse instante, a pequenina Marieta, que parecia haver atingido os 7 anos, aproveitando o momento de palavra livre, perguntou à mãezinha em tom comovedor: Mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Na casa de Dona Fausta, eles fazem 2 refeições, almoçam e jantam. Nelly me contou que no tempo de papai também fazíamos assim, mas agora, por que será? A viúva esboçou um sorriso, algo triste, e falou: Ora, Marieta, você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos a necessidades do estômago.
Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com esta frugalidade de alimentação? É interessante, André, que aqui nós podemos fazer também alguns comentários, não é? Porque aquela jovem de 7 anos perguntava algo de sublime importância. Por que Jesus permite, mamãe, que nós tenhamos apenas uma refeição por dia, enquanto a nossa vizinha, por exemplo, tem 2 refeições? E nós vamos reparar que quando o André começa a ler essa segunda parte, Isidoro se aproxima da sua esposa, na condição de espírito, para logicamente envolvê-la naquele manto de pensamentos positivos, para dar sempre uma mensagem capaz de tocar o coração daquelas crianças. Vejamos que quando a dor bate à porta de nossa casa, existem 2 caminhos: o caminho da revolta e o caminho da aceitação. Nós chamamos da resignação. Geralmente as pessoas partem para o caminho da revolta, achando que nós fomos abandonados por Deus. Em especial aqueles que não têm uma boa tendência. Nós vamos ver isso um pouco à frente, quando o filho se manifestar. Nós vamos ter uma noção exata do que é um ser trevoso. Mas naquela pergunta ingênua, daquele coração ingênuo, mas um coração bom de uma menina de 7 anos, recebe também uma mensagem de resignação. Ora, minha filha, apesar de nós nos alimentarmos uma vez por dia, todos nós estamos gozando de saúde, todos nós estamos tendo uma refeição por dia, porque tem muita gente que não tem nenhuma. Então nós temos que agradecer a Deus, porque se temos pouco, mas esse pouco tem sido muito para a nossa família. É esse momento de resignação que o Espiritismo convida todos nós, em especial quando a dor bate à porta de nossa casa. Continua a narrativa. Joaninha interveio, acrescentando: mamãe, tem toda a razão. Tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. Além disso, acentuou Dona Isabel, confortada. Vocês devem estar certos de que Jesus abençoa o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. É verdade que Isadoro partiu antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Temos nossa casinha, nossa união espiritual, nossos bons amigos. Convençam-se de que o papai está trabalhando ainda por nós. Nessa altura da palestra, dada a nossa comoção, Isidoro enxugou os olhos úmidos. Noemi, a caçula pequenina, falou em voz infantil: é mesmo, é verdade. Eu vi papai ajudando a segurar o bolo que Dona Cora nos trouxe domingo. Também vi, Noemi, disse Dona Isabel, de olhos vivamente brilhantes. Papai continua auxiliando-nos. E voltando-se para todos, acentuou: quando sabemos amar e esperar, meus filhos, não nos separamos dos entes queridos que morrem para a vida física. Tenhamos certeza da proteção de Jesus. Veja como é bonito as colocações quando as pessoas compreendem o Evangelho de Jesus. A filha mais velha, Joaninha, teceu um comentário muito interessante. Falou: olha, eu tenho visto muitas pessoas passarem mal, ficarem doentes por tanto comer. Então dizer que ter muita comida faz bem para o corpo não é uma verdade. E é interessante que a conversa vai se desenrolando naquelas perguntas e Isabel também vai entrelaçando, a ponto de a filha Noemi contar, por exemplo, que no dia que foi levado um bolo, ela viu, por exemplo, a figura do pai, Isidoro, que estava auxiliando a levar esse bolo. Isso é a mediunidade de dupla visão. E também Isabel, que nós sabemos que tem a dupla visão,
que ela enxerga 20% de toda a sua capacidade mediúnica de enxergar o mundo espiritual, também para não comprometer as suas atividades diárias, ela diz: também vi Isidoro, também vi o pai de vocês que estava muito feliz nas comemorações que fizemos aqui no sábado. Então é interessante, André, como que as coisas vão se recapturando, como que a mediunidade é um fator interessante em nossas vidas. Realmente, a visão que o Espiritismo nos dá de vida terrena, entrelaçando com a vida espiritual, para mim é muito lógico, porque nós começamos a compreender que a vida é uma continuidade natural. Uma continuidade em que hoje tem muita interferência do ontem, seja nos vícios morais, seja no desvio de caráter, seja na situação em que Deus permitiu que viéssemos, com a abastança, com a miséria. Hoje nós conseguimos compreender, por exemplo, que cada um de nós nos encontramos num país que necessitamos estar. O porquê que tem companheiros que estão nos Estados Unidos, ou num país da Europa, que tem os melhores hospitais, que tem os melhores recursos, que tem grandes coisas que nós muitas vezes num país igual aqui no Brasil e num outro país emergente não encontramos. Ao mesmo tempo nós vamos peregrinando por um país da África como Moçambique e tantos outros que ali estão, em que aquelas pessoas vivem como nós vivíamos aqui no Brasil há 150 anos atrás, sem qualquer higiene, sem qualquer preparo, sem qualquer medicação, sendo que muitas crianças desencarnam por coisas simples, por falta de uma vacina, por falta de um remédio, de um alimento bem esterilizado, bem limpo, bem feito. Por que que tem tanta esta diferença? Por que que existe todos esses conflitos envolvendo a sexualidade, envolvendo a necessidade, por exemplo, de você estar num corpo de homem e ter a necessidade de se relacionar com outro homem? Hoje nós conseguimos encarar com naturalidade tudo isto que até pouco tempo atrás era visto como um absurdo, como uma coisa fora do normal. Mas a reencarnação nos possibilita compreendermos que o intercâmbio é incessante. A morte não existe, o que morre é o corpo. O espírito não morre. Continuamos a nossa evolução de acertos em acertos, de erros em erros, muitas vezes tendo a necessidade de fazer novamente aquela matéria que reprovamos. Então aqui nós vemos claramente que quando nós compreendemos que a vida é passageira e que a morte é uma ilusão aos olhos da carne, nós passamos a entender que tudo se transforma para o bem comum. Continua a narrativa. Marieta, parecendo agora absolutamente tranquila, assentiu. Quando a senhora fala, mamãe, eu sinto que tudo é verdade. Como Jesus é bom! E se nós não tivéssemos a senhora? Tenho visto os pequenos mendigos abandonados. Talvez não comam coisa alguma. Talvez não tenham amigos como os nossos. Ah, como devemos ser agradecidos ao céu! A viúva que se confortava visivelmente, ouvindo aquelas palavras, exclamou com profunda emoção: muito bem, minha filha, nunca deveremos reclamar, e sim louvar sempre. E possivelmente não saberia você compreender a situação se estivéssemos em mesas lautas. Observei, porém, que o menino não compartilhava aquele dilúvio de bênçãos. Entre Dona Isabel e as 4 filhinhas havia permuta constante de vibrações luminosas, como se estivessem identificadas no mesmo ideal e unidas numa só posição. Mas
O rapazote permanecia espiritualmente distante, fechado num círculo de sombras. De quando em quando sorria irônico, insensível à significação do momento. Valendo-se da pausa mais longa, ele perguntou à genitora, menos respeitosamente. Agora, André, nós vamos entrar num campo de uma conversa pela qual sai daquele campo da luminosidade. Enquanto as 4 filhinhas trocavam conversas e impressões com a mãe, Dona Isabel, percebia-se que a luz fazia fruir daqueles corações porque estava tratando de uma condição onde a compreensão se fazia no coração de cada uma daquelas meninas. Mas o menino sempre arredio, sempre indiferente àquela conversa não tocava o seu coração. É interessante, André, que as meninas também fazem notar como seria sem a mãe, já que haviam perdido o pai, ou seja, não perderam porque não morreu eternamente. O pai havia viajado, retornado para o mundo espiritual, e Isidoro estava ali presente, não em corpo físico, mas em corpo perispiritual. E ele acompanhava todo o desenrolar da família. E uma delas diz assim: olha, mamãe, como é interessante, temos muitos amigos, somos muito respeitados. Então eu penso, e se faltasse a senhora? Ficaríamos órfãos, poderíamos estar como essas crianças vivendo uma vida de mendigo à rua. E quem sabe não teríamos sequer uma refeição como nós temos hoje, como Jesus é bom. Mas agora nós vamos entrar, André, naquele campo da rebeldia e nós vamos ver o que é um ser rebelde e o que é um ser que não aceita as situações naturais que a vida nos impõe. E aqui nós vamos notar também o quanto Isabel procurava ser uma mãe atenciosa até mesmo para esse filho que não andava no mesmo diapasão que os outros. Hoje nós vemos pais que trabalham o dia todo, não têm tempo para os filhos, quando chegam em casa estão cansados, sobrecarregados, não dão atenção, não dão sentimento, não dão amor. Então aqui nós vamos ver uma mãe pobre, financeiramente falando, que passava inúmeras dificuldades ao ponto de ter uma única refeição no dia entre almoço e janta, morava num bairro pequeno, num bairro muito carente, e aqui nós vamos ver que em momento algum ela é rígida, mas em momento algum ela perde a serenidade e em momento algum ela perde o equilíbrio. Então isso aqui é um recado também para as mães que estão nos assistindo, para os pais que estão nos assistindo. Porque educação não é a escola que dá, e nem a avó, é a mãe e o pai. Então que nós possamos ver a responsabilidade do que é ser uma mãe aqui na Terra, em especial na crosta. Aquele menino estava circunscrito a um grupo de espíritos trevosos. Vamos ver agora, e eu gostaria que você prestasse atenção na leitura, porque agora a mãe muda a sua colocação. A mãe agora é um pouquinho mais rígida e eu acho que vale a pena nós percebermos como nós temos que realmente tratar as coisas como tem que ser, não é? Sermos fraternos no momento de sermos fraternos e às vezes sermos duros quando a ocasião necessita de uma certa dureza. Vamos acompanhar essa conversa entre o filho e a mãe. Mamãe, que entende a senhora por pobreza? Dona Isabel respondeu muito serena: creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação a nosso alcance. Estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. Na pobreza, é mais fácil encontrar a amizade sincera, a visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza,
a riqueza das alegrias simples e puras. É claro que não me refiro aos ociosos e ingratos dos caminhos terrenos. Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. O homem de grandes possibilidades financeiras muito dificilmente saberá discernir entre a afeição e o interesse mesquinho. Crente de que tudo pode, nem sempre consegue entender a divina proteção. Pelo conforto viciado a que se entrega, as mais das vezes se afasta das bênçãos da natureza e, em vista de muito satisfazer aos próprios caprichos, restringe a capacidade de alegrar-se e confiar no mundo. É lógico que nesse momento nós sabemos que Isabel está envolvida por Isidoro, no mundo espiritual, seu marido, que já não está mais aqui junto com a família. Mas ela descreve o que é a pobreza de uma maneira magnífica. Realmente, no livro dos Espíritos, nós vamos ver Kardec fazer essa pergunta. Qual é a maior dificuldade? Nascer na pobreza ou na riqueza? E os Espíritos dizem, na riqueza. Porque muitas vezes vamos estimular o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Quantas pessoas que têm dinheiro, que têm poder, só têm amigos porque querem usufruir das coisas que ele possui? Quantas pessoas que tinham uma determinada riqueza e ao perder tudo ele diz, também perdi os amigos. Não, você não perdeu o amigo. Você nunca teve amigos. Você teve pessoas que se aproveitavam da sua condição financeira. Amigo é diferente. Amigo é aqueles que estão junto de nós em todos os momentos. É interessante, André, que eu me lembro de algumas histórias que eu ouvia quando frequentava a casa de Chico Xavier, quando iniciei a frequência na casa de Chico Xavier, em torno de 1985, às vezes no Abacateiro era uma multidão muito grande de pessoas. E, logicamente, as coisas que o Chico distribuía não dava para todo mundo. E quantas vezes aquelas mães iam chorando, Chico, saí da minha casa, não tem um copo de leite para dar para o meu filho, Chico. Como que eu faço? E o Chico então orientava aquelas mães, quando você chegar em casa, coloque um copo com água, faz uma prece, coloque essa água na mamadeira, dê para essa criança e você vai perceber que ela vai dormir serena. Mas faça uma prece com fé. E o Chico então ensinava isso para as mães. É interessante que eu tive a oportunidade de ouvir alguns depoimentos de algumas mães naquela época, enquanto nós ficávamos ali no Abacateiro, vendo toda aquela movimentação, de toda aquela multidão de pessoas que ali estavam. Então nos chamava muito a atenção desse fenômeno. Por quê? Porque as mães diziam, olha, eu dava água para o meu filho, eles tomavam, pareciam que estavam realmente tomando leite. Eles dormiam, até rotavam. E nós percebemos o quanto a espiritualidade, quando nós temos fé, nos auxilia. Lógico que a espiritualidade colocou remédio em substâncias como se pudesse substituir o leite. Nós não temos dúvida disso. Então é por isso, André, que nós vemos essa conversa fraterna encandurada com amor, com alegria, para tocar o coração daquela criança. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos 4 momentos de sofrimento na Terra, nós vamos ver a miséria como primeira, as decepções, dores físicas e perda de entes queridos. A miséria é uma grande provação. Ninguém passa pela miséria se nós não tivermos abusado numa reencarnação anterior com questão aos bens da matéria. Então é sim uma provação muito grande. E é isso, André, que ela tenta colocar para o seu filhinho, que era um filhinho ainda, um menino com um espírito ligado às trevas. Continua a narrativa.
Apesar da beleza profunda daquela opinião, o rapazola permaneceu impassível, respondendo algo contrariado. Infelizmente não posso concordar com a senhora. Até os garotos do jardim de infância pensam de modo contrário. Dona Isabel mudou a expressão fisionômica, assumiu a atitude de quem instrui com a noção de responsabilidade e acentuou: não estamos aqui num jardim de infância, meu filho. Estamos no jardim do lar, competindo no saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode prosseguir sem a bênção dos frutos. Por onde andarmos no mundo, receberemos muitos alvitres da mentira venenosa. É preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. O rapazinho, entretanto, demonstrando enorme rebeldia íntima, tornou: a senhora não considera razoável alugar este salão a fim de termos algum dinheiro a mais? Estive conversando ontem com o seu Maciel, quando vim da escola. Ele nos pagaria bem para ter aqui um depósito de móveis. Dona Isabel, de ânimo decidido, respondeu com energia, sem irritação: você deve saber, meu filho, que enquanto respeitarmos a memória de seu pai, este salão será consagrado às nossas atividades evangélicas. Já lhes contei a história do nosso culto doméstico e não desejo que vocês sejam cegos às bênçãos do Cristo. Mais tarde, Joãozinho, quando você entrar diretamente na luta material, se for agradável ao seu temperamento, construa casas para alugar. Mas agora, meu filho, é indispensável que você considere este recanto como algo de sagrado para a sua mamãe. Veja, é interessante que nós vamos percebendo que ela não se irrita, mas que ela, ao mesmo tempo, vai colocando palavras cada vez um pouco mais pesadas dentro daquilo que ela julga ser correto. Lógico, estava totalmente inspirada pelo pai de Joãozinho, Isidoro, que ali estava em espírito, e eles estavam mostrando ao menino que a vida não é dessa maneira. Aquele salão, o pai havia destinado para o culto do Evangelho no lar, onde eles tinham atividades de preces. Então, que isso era algo importante porque era a memória do pai, e a mãe julgava ser correto porque ela sentia a presença da espiritualidade maior. Ela, como médium de dupla visão, sabia que os espíritos superiores ali aportavam para auxiliar e que eles estavam vivendo uma vida que, na verdade, não era uma vida de fartura, mas também não era uma vida da mais pura pobreza. Então, eles viviam dentro de uma condição natural. Então, por isso que ela diz: olha, Joãozinho, esse imóvel eu não vou alugar. Se amanhã, quando você crescer, você trabalhar, você construa casas, aluga do jeito que você acha que deve, você vai ganhar dinheiro. Isso nós respeitamos. Mas hoje nós gostaríamos que você respeitasse a ideia de seu pai e que você respeitasse a ideia que nós hoje estamos fazendo o culto do Evangelho no lar. É essa firmeza, é essa crença no Evangelho que realmente dá essa sustentabilidade no campo do bem. Interessante, né, André Luiz? É interessante porque na atualidade nós vemos as crianças mandando em casa. É interessante porque hoje em dia você vê que os pais cedem ao que os filhos querem, acha normal, e aqui nós vemos não. O dia que você tiver o teu dinheiro, o dia que você tiver a tua independência, você faz da tua vida o que você quiser. Mas enquanto você não tem dinheiro, enquanto você vive aqui às minhas custas, vai ser do meu jeito. Então aqui nós passamos a ver um lar que é pautado no equilíbrio. Porque hoje nós vemos a falta de tempo dos pais, então os pais tacam videogame,
tacam celulares, tacam computadores para os filhos, mas esquece do sentimento e da firmeza com o amor. Por isso que Jesus disse assim: na hora certa, dizei sim, sim e não, não. Um não que você dá para um filho não é que você está deixando de amá-lo, mas você está educando, você está ensinando. Então nós precisamos rever muitos conceitos, porque hoje nós vemos uma inversão que vem destruindo muitas famílias por conta desta inversão de valores. Agora nós vamos ver uma coisa interessante. Gostaria que você prestasse atenção na continuidade do diálogo, porque o menino não gosta nada da resposta. E ele então agora é um pouco mais incisivo com a mãe. Eu gostaria que vocês percebessem o que é uma mãe, que age com amor, mas que ao mesmo tempo ela vai ser dura com o menino no sentido das correções. Vamos acompanhar. E se eu insistir? Perguntou mal-humorado o pequeno orgulhoso. A viúva, muito calma, esclareceu firme: se você insistir, será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. Se muito amo a vocês, precisarei incliná-los ao caminho reto. O pequeno quis retrucar, mas a luz emitida pelo tórax de Dona Isabel, ao que me pareceu, confundiu-lhe o espírito rebelde e viu calar-se, a contragosto, amuado e enraivecido. Admirei então profundamente aquela bondosa mulher que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhinhas mais novas como mãe, e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. Aniceto, que também se mostrava satisfeito, disse-nos em tom significativo: o evangelho dá equilíbrio ao coração. A pequena Nelly, amedrontada, pediu humilde: mamãe, não deixe Joãozinho alugar a sala. A viúva sorriu, acariciou o rostinho da filha e asseverou: Joãozinho não fará isso. Saberá compreender a mamãe. Não falemos mais neste assunto, Nelly. E fixando o relógio, dirigiu-se à primogênita: Joaninha, minha filha, ore agradecendo em nosso nome. Nosso horário está findo. A jovem, com expressão nobre e carinhosa, agradeceu ao Senhor, tocando-nos os corações. É muito interessante a importância de um espírito superior, né? E aquele jovem, ao retrucar: mas e se eu continuar insistindo? Eu vou te punir, Joãozinho, porque eu não estou no mundo para passar a mão na cabeça dos meus filhos quando se encontram errados. Eu vim para corrigi-los, eu vim para dar a base, e a base eu vou fazer. E ela emitiu uma luz tão forte do seu tórax. Por quê? Porque ela não falava com raiva. Talvez essa é a diferença de quando nós queremos muitas vezes impor alguma coisa aos nossos filhos. Ela falava com amor, com carinho, com dedicação. As palavras fluíam de tal maneira que ela apenas olhou para o filho, e o filho olhou para a mãe e foi tentar retrucar quanto a luz dela o envolveu. É como antigamente. Antigamente, quando nossos pais diziam não, era não. E não se falava duas vezes nesse assunto. Não é como é hoje. Os filhos dominam os pais. Então nós precisamos repensar o processo educativo. Nós não viemos ao mundo para dar liberdade ao filho para que eles fizessem tudo que eles acham que devam fazer. É uma obrigação nossa direcionar. Ah, mas quando ele chegar a uma certa idade ele vai fazer. Isso é problema dele. Até aos 7 anos cabe a nós darmos o direcionamento. Até a juventude cabe a nós, já que somos nós que o mantemos, dar as coordenadas. E ser, como disse Jesus, sim, sim, não, não, sermos duros no nosso posicionamento.
é sim, é não, que é o que falta hoje, pelo que nós temos percebido, para os pais da atualidade. É um capítulo fascinante, como todo este livro. A cada vez que eu e nosso querido Sérgio estudamos este livro, já estudamos algumas vezes e pela primeira vez estamos gravando nesse projeto pela TV A Caminho da Luz, nós descobrimos coisas que nas vezes anteriores nós não tínhamos descobertos. Então é um livro, como todos de Chico Xavier, seja do espírito de André Luiz, de Emmanuel, de Humberto de Campos, seja Neio Lúcio, quem for, são livros que calam fundo em nossos corações. São livros que a espiritualidade superior permitiu que nós tivéssemos acesso para repensarmos, para analisarmos, para vermos se o caminho que estamos seguindo, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade, seja como religioso, se estamos caminhando corretamente. Então, este livro, ele já nos mostrou como é que é um posto de socorro mais próximo da terra, ele já mostrou o meio de locomoção de nosso lar até este posto, deste posto até aqui, já mostrou como é que é um casamento sublimado, que era o caso de Alfredo com Ismália, mas Ismália ainda não tinha condições dali permanecer, e agora nós estamos vendo um lar terrestre. Nós podemos fazer do nosso lar igual é um lar de Dona Isabel, com Isidoro, mas precisa de equilíbrio, serenidade, precisa ter um propósito. Qual o nosso propósito? É interessante, né, que Isidoro, também Isabel e as 4 meninas reencarnaram exatamente de nosso lar, ou seja, estagiaram em nosso lar na última existência. E é muito interessante que a gente percebe que o casal aceitou a proposta de Jesus de receber um filho problemático, para, logicamente, poder dar a ele a base, o caminho. A gente sabe que não é fácil. Como diz no livro Libertação, estamos há 40 mil anos lutando contra a razão. Mas eu queria fazer um convite especial a você. Eu queria fazer um convite para participar no culto do Evangelho do Lar em minha casa. Como funciona? O André Luiz vai explicar passo a passo como você faz para participar do culto do Evangelho no Lar todos os domingos às 18 horas em minha casa. É muito simples, é pelo Facebook. Então você curta a nossa fanpage, procure por André Luiz Chiarini Vilar ou digite o link direto, como você está vendo na sua telinha, facebook.com/André Luiz Vilar 1 de número. E na nossa linha do tempo, às 18 horas, horário de Brasília, se atentem, porque nós estamos com uma audiência muito boa fora do Brasil. É às 18 horas, horário de Brasília. Iniciamos um vídeo ao vivo para os amigos em Portugal, um vídeo em direto com o culto do Evangelho no Lar. E você é o nosso convidado. Queridos amigos, nós estamos encerrando o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Agradecemos a você pela grande audiência e até a semana que vem. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e todo sempre. Um beijo em seu coração.